mecanismos fisiológicos de manutenção da glicose sanguínea. Então, a gente está falando de manutenção da glicemia, tá? A gente não está falando de manutenção energética e a gente não está falando de... Enfim, porque tem corpos cetônicos, né? Corpos cetônicos, nesse caso, não entraria, porque não é produção de glicose, né? Mas, ok. Cite qual a via é predominante nesse momento para a manutenção da glicemia, descrevendo o papel do glucagon. Na verdade, eu expliquei. Se fosse cite, você seria só citar qual é a via predominante, tá? Mas o ideal é explique qual é a via predominante nesse momento, porque aí a gente consegue trabalhar melhor a questão, tá? Então, assim, fazendo uma questão mais trabalhada, para a gente conseguir abranger bastante conteúdo em uma mesma questão, o explique talvez seja melhor. Eu acho que para essa prova de vocês, principalmente em discursiva, ele vai pedir para vocês explicarem muitos mecanismos. Explicar o que está acontecendo e fazer as interligar as coisas, entendeu? Porque, assim, é muito conteúdo para pouca matéria, para pouca questão, para pouco tempo. Então, eu acredito que eles vão fazer questões e que demandem de vocês um conhecimento como um todo, tá? Então, vamos lá. Qual é a resposta que eu daria? Então, eu falaria que no momento de jejum, né, principalmente um jejum inicial, que a gente está falando de uma glicemia discretamente reduzida, né, onde há glicemia discreta, o glucagon é liberado e se liga ao seu receptor de membrana proteína G, né? Após essa ligação, ok, porque ele está pedindo para descrever o papel do glucagon, tá? Após essa ligação, a ativação das vias de sinalização intracelulares. Se ele pedisse para falar de todas as vias e tudo mais, você tinha que falar de todas as vias. Tudo, 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 tudo. Aqui eu falei do principal, que é o quê? Proteína G, adenilato ciclase, AMP cíclico e PKA. Esses 4 tem que estar na ponta da língua, tá? Então, ok, ativou. Após essa ligação, né, do glucagon ao seu receptor, né, de membrana, que é a proteína G, essa proteína G, né, ativa as vias de sinalização intracelulares que vão ativar adenilato ciclase e vão produzir AMP cíclico. Esse AMP cíclico vai ativar a PKA, que é a proteína quinase A, que, por sua vez, irá ativar as enzimas de via de jejum, como, por exemplo, a via de glicogenólise, que é a via de quebra de glicogênio, tá? Então, o que ela vai fazer? Ela vai ativar a glicogênio fosforilase. Então, ela vai fosforilar. Então, a PKA, ela vai fosforilar a glicogênio fosforilase, ao mesmo tempo em que ela fosforila a glicogênio sintase. Dessa forma, ela vai ativar a glicogênio fosforilase e ela vai inibir a glicogênio sintase. Eu ainda adicionaria essa parte aí, tá? Mas, ok, como ele está falando para a gente falar melhor a via que está predominante nesse momento, ok, mas eu ainda adicionaria esse ponto, né? Então, ativando a glicogênio fosforilase e inibindo a glicogênio sintase, tá? Que fará a degradação de glicogênio hepático, sendo a principal via ativa no momento, liberando glicose para a circulação, tá? E por que a gente está falando principalmente dessa via? Porque a gente está falando num jejum mais inicial e a gente está falando de glicemia, tá? A gente está pensando em glicemia. Então, ácido graxo, degradação de ácido graxo não vai ser para isso. Degradação de ácido graxo, de lipídios, vai ser para a formação de acetil-CoA. Vai ser em momentos que você precisa de energia, tá? E aí a via de sinalização, que eu já falei para vocês, né? Então, só para a gente visualizar, né, no esqueminha, que eu acho mais didático. Para alguns pode ser um pouco mais confuso, mas para mim é mais didático. Então, o glucagon está sendo liberado no momento em que a gente tem baixa glicose no sangue, então a gente quer estimular vias que vão produzir glicose, tá?
E aí o glucagon se liga no seu receptor, né, que é a proteína G. E essa proteína G tem 3 subunidades. A subunidade que vai ficar ativa é a alfa. Essa subunidade alfa, ela sai da proteína G e vai até a adenilatociclase, levando o GTP. Lá, ela ativa a adenilatociclase a converter o ATP em AMP cíclico. É esse AMP cíclico que vai ativar a proteína quinase A, a PKA. E a partir daí, a proteína quinase A, PKA, vai conseguir fazer a ativação das enzimas desse momento que a gente está tendo, né? Nesse momento de jejum. Então, a principal que a gente está falando aqui nesse momento é a glicogênio fosforilase, porque a gente está falando da síntese, da quebra de glicogênio para a formação de glicose, tá? Então, ok. Então, aqui, tudo que acontece no momento de jejum. Tudo que pode acontecer no momento de jejum. Então, a gente viu aqui glicogênio fosforilase, glicogênio hepático em glicose. A gente vai ver mais à frente a questão do glicogênio muscular. Essa glicose sendo convertida em piruvato aqui de forma inicial para a gente ter ATP, porque, né, temos que ter ATP, temos que ter energia, né? Esse piruvato entra no ciclo de Krebs, vai para respiração celular, enfim. E a gente vai ter uma parte dessa glicose sendo liberada, né? Essa glicose está sendo utilizada nesse tecido, a gente está falando do fígado, e essa glicose ela vai ser liberada pelo fígado para a corrente sanguínea para serem usados por outros tecidos. Por que eu estou falando de fígado? Porque é o glicogênio hepático que está sendo quebrado aqui, tá? E é o fígado que tem a enzima, que é a glicose 6-fosfatase, que vai converter a glicose 6-fosfato em glicose. Os outros tecidos não têm, é apenas o fígado. Por isso que a gente precisa desviar todas as moléculas, todos os substratos para o fígado. Então, a gente leva glicerol, a gente leva alanina, a gente leva lactato, tudo isso para o fígado, para que o fígado metabolize pela gliconeogênese, que a gente vai ver mais à frente, e converta em glicose. Tá? Então, a primeira reserva a ser quebrada é glicogênio hepático. Tá? Depois a gente vai ter a quebra, então, de ácidos graxos, né, de lipídios, né, os lipídios sendo degradados, e aí a gente vai ter a liberação, então, de glicerol e de ácido graxo, o ácido graxo sendo degradado pela beta-oxidação aqui na mitocôndria. Em um momento mais prolongado do jejum, a gente vai ter a produção de corpos cetônicos na cetogênese. Esse acetil-CoA que foi produzido ali pela beta-oxidação, né, que veio da degradação do ácido graxo, ele é utilizado aqui no ciclo de Krebs para alimentar o ciclo de Krebs, tá? O glicerol que a gente falou, né, que vem também aqui da quebra da lise desse triglicerídeo, ele vai ser usado para gliconeogênese. A alanina, que veio do músculo, né, no momento de proteólise. Então, o músculo sofreu proteólise, lise das proteínas intracelulares do músculo. O glutamato, ele não é ideal que ele saia para a corrente sanguínea. A gente vai ver isso mais à frente. Quem vai sair da corrente sanguínea, de preferência, vai ser a alanina. Tá? Então, quem chega aqui no fígado é a alanina. A alanina no fígado ela é convertida em piruvato e retira-se dessa alanina o grupamento amina. Esse grupamento amino ele vai para o ciclo da ureia. Tá? O ciclo da ureia, então, ele também está bastante ativo nesse momento, quando a gente está falando de uma proteólise, tá? O lactato, a gente fala em momento de atividade física extrema, intensa, tá? Então, a gente pensa em lactato como substrato para gliconeogênese quando a gente falar de esforço físico, tá? Então, essas são as vias que estão ativas nesse momento aqui. E aí a gente começa pelo que começa primeiro, que é a glicogenólise. Então, é a quebra de glicogênio em glicose, né? Então, num jejum inicial, a gente tem uma baixa glicemia,
é o glicogênio hepático, né, para aumentar a glicemia do organismo como um todo. Ele vai ser usado para ele mesmo, mas ele também libera a glicose para o corpo todo. E em momento de atividade física, glicogênio muscular, que vai fazer quebra de glicogênio para gerar. Não é glicose, né? Mas enfim, porque a gente vai usar o lactato aqui. Mas é para gerar energia, gerar ATP para consumo próprio, tá? Então, o que está acontecendo nessa via de glicogenólise? A gente tem um glicogênio. Isso está acontecendo daqui até aqui. Daqui até aqui, acontece tanto no músculo quanto no fígado. A gente só tem reserva a gente só tem glicogênio nesses dois lugares, no fígado e no músculo, tá? Então, o glicogênio ele é convertido em glicose 1-fosfato pela glicogênio fosforilase, que é a principal enzima da glicogenólise, tá? Aí a fosfoglicomutase converte a glicose 1-fosfato em glicose 6-fosfato, tá? No fígado, a gente tem a enzima glicose 6-fosfatase, e aí o fígado consegue converter glicose 6-fosfato em glicose, que vai ser usada para ele mesmo, para uso próprio, e para outros tecidos. Agora, o músculo, né? Ele não consegue, ele não tem a glicose 6-fosfato. E aí, o que ele vai fazer? A glicose 6-fosfatase. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa glicose 6-fosfato, vai converter ela em piruvato, tá? Seguindo, então, o caminho da glicólise. O caminho da glicólise não é de glicose a piruvato? É exatamente esse caminho. É glicose, glicose 6-fosfato, glicose 1,6 bifosfato, nananã, frutose 1,6 bifosfato, nananã, até chegar a piruvato. E é justamente isso que ele está fazendo aqui. No músculo, ele vai até piruvato, e de piruvato ele é convertido em lactato. Produção de lactato. Então, aqui a gente tem a fermentação lática acontecendo, tá? E aí, o que é interessante vocês saberem? Então, vocês já sabem o momento que isso ocorre, qual é o objetivo, né? A diferença de glicogênio muscular e glicogênio hepático. E o que vocês precisam lembrar agora é a relação da regulação, né? Da glicogênio fosforilase, que é a enzima que vai ser regulada. Então, a glicogênio fosforilase, ela vai ser regulada pela PPI, PP1, né? Então, vamos lá. Quando a glicogênio fosforilase, ela está inibida, é porque ela está desfosforilada. E quem vai fazer isso é a PIP1, né? Que é quando a gente pensa numa via de insulina. Quando a gente fala de insulina, a gente está falando na via de PKB. E aí, via de PKB que vai estimular a produção de PIP1, que vai desfosforilar as enzimas. E aí ela vai inibir a glicogênio fosforilase. Agora, quando a gente fala em jejum, a gente pensa em glucagon. Glucagon ativa a via de PKA. Essa proteína quinase, ela vai fosforilar a glicogênio fosforilase. Dessa forma, quando ela fosforila a glicogênio fosforilase, ela fica ativa, tá? E a mesma coisa acontece, e o inverso, né, acontece com a glicogênio sintase. Então, se a glicogênio fosforilase, como eu falei, ela está ativa, a glicogênio sintase tem que estar inibida, porque as duas não estão acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então, isso vocês têm que lembrar. E em relação à degradação de glicogênio, é basicamente isso. E aí a gente passa para beta-oxidação. Então, assim, depois que a gente já consumiu ali o estoque de glicogênio, a gente vai começar a consumir reservas de energia. Então, quando a gente fala, né, estamos precisando de acetil-CoA, baixa concentração de acetil-CoA ou baixa concentração energética, a gente precisa estar atento a essa questão do ácido graxo, tá? Porque é ele que vai ser degradado nesse momento. E aí, o que vai acontecer? A gente tem um triglicerídeo, tá? O triglicerídeo, ele
ele é composto, né, por três moléculas de ácido graxo mais uma molécula de glicerol. E o triglicerídeo, ele tem perilipina, tá? A perilipina, ela protege esse triglicerídeo da degradação dos hormônios, né? Impede a lise, né? A quebra do triglicerídeo. Só que quando a gente tem, nesse momento, né, de jejum inicial, a gente tem aqui, por exemplo, adrenalina e tudo mais, promovendo estimulando, tá? Adrenalina, glucagon, estimulando a ativação das lipases, né? Do LHS, tá? Que são hormônios sensíveis a lipases, né? Então, lipases sensíveis a hormônio, né? Em português. E aí, as lipases, que são sensíveis a esses hormônios, elas vão ficar ativas. Ativas, elas conseguem quebrar o triglicerídeo, conseguem degradar esse triglicerídeo. E aí a gente vai liberar o ácido graxo e a gente vai liberar o glicerol. O glicerol a gente vai ver mais à frente, que a gente vai ver ele em gliconeogênese. O ácido graxo a gente vai ver aqui, que é o que está interessando para a gente nesse momento. E aí o que acontece? Como eu falei para vocês, quando a gente quebra, a gente tem um ácido graxo, tá? A gente vai, quando a gente quebra primeiro a gente vai ter a conversão, né, a ativação desse ácido graxo em um acil-CoA, tá? Isso vai deixar a molécula ativa. Só que, como eu falei para vocês, a coenzima A ela não entra e nem sai da mitocôndria. Então, a CAT1, tá, que é uma enzima que está na membrana externa da mitocôndria, a CAT1 vai fazer o quê? Ela vai pegar a acil-CoA, vai tirar esse CoA desse acil-CoA e vai colocar a carnitina. Aí a gente vai formar a molécula de acilcarnitina. Dessa forma, fica possível, é possibilitado que a acilcarnitina entre na mitocôndria, tá? Então, beleza. A acilcarnitina entrou na mitocôndria. Na membrana interna da mitocôndria, a gente vai ter uma outra CAT, que é a CAT2. A CAT2 vai retirar essa carnitina e vai devolver o CoA. Isso, a CAT1, ela só coloca a carnitina ali para possibilitar a entrada do acil para dentro da mitocôndria, para que a gente tenha a beta-oxidação, porque a beta-oxidação vai acontecer ali dentro, tá? E aí, ok, então a gente já tem o acil-CoA dentro da mitocôndria. E aí a gente vai ter a beta-oxidação. A beta-oxidação ela vai acontecer em vários ciclos e cada ciclo tem 4 etapas, tá? Então a gente vai ter a desidrogenação, a adição de água, outra desidrogenação, formação do acetil-CoA, tá? A enzima que vai fazer a formação do acetil-CoA por último é a etiolase, tá? E aí, em cada ciclo, né, a gente, como eu falei, a gente tem essas 4 etapas acontecendo. E ao final dessas 4 etapas, ao final de cada ciclo, a gente vai ter a produção de um acetil-CoA. Lembrando que o acetil-CoA é uma molécula que tem 2 carbonos, tá? A gente vai ter produção de FADH e NADH, que são moléculas energéticas. Eles vão ser utilizados pela mitocôndria, né, na cadeia transportadora de elétrons, para produzir ATP. Então, qual é o objetivo da beta-oxidação? O objetivo da beta-oxidação é fornecer energia, tá? Então, é uma via metabólica que mantém a energia, seja na forma do FADH e NADH, que vão ser utilizados para a cadeia transportadora de elétrons, seja na forma do acetil-CoA, que vai ser utilizado para o ciclo de Krebs, tá? Esse é o principal objetivo. A principal enzima que a gente fala aqui, que é a enzima que faz a regulação, é a CAT1, tá? Porque é ela que vai ser regulada. E aí a gente vai ver aqui. A gente vai ver de uma forma geral, tá? Mas o principal é em relação a CAT1, mas é importante que a gente entenda tudo. Então, vamos lá. A gente vai ter, quando a gente tem um aumento de acetil-CoA, isso significa que a gente
está produzindo muito acetil-CoA. Então, a gente já tem muito produto, porque o objetivo da beta-oxidação é justamente produzir acetil-CoA. Então, se a gente tem muito acetil-CoA, não faz sentido a gente produzir mais acetil-CoA. E aí vai inibir a tiolase, que é exatamente a enzima da última etapa do ciclo, né? De cada ciclo, que é a etapa que produz o acetil-CoA, tá? O aumento de NADH também inibe a beta-oxidação. E por que o aumento de NADH inibe? Porque se a gente tem muita... um dos produtos que a gente tem, além do acetil-CoA, é a NADH e FADH. Então, se a gente já tem muito NADH e muito FADH, também não faz sentido a gente continuar produzindo NADH e FADH. A célula entende que ela já está com bastante energia. Então, ela vai inibir, tá? A enzima que faz a etapa de desidrogenação, né? Que eu não sei falar o nome dessa enzima, é beta-hidroxiacil-CoA desidrogenase, tá? Mas é importante você saber, então, que o aumento do NADH inibe a beta-oxidação, assim como o aumento de malonil-CoA também vai inibir a CAT1. E por que o aumento de malonil-CoA? O que o malonil-CoA tem a ver com a CAT1? Malonil-CoA é a molécula de síntese de ácido graxo. Lembra? A gente tem um acetil-CoA sendo convertido em malonil-CoA e o malonil-CoA que vai ser convertido em ácido graxo. Se a gente tem muito malonil-CoA, significa que essa célula ela tem bastante energia. Ela está no seu momento de construção de reserva. Então, ela está no momento de construir ácido graxo. E a gente não pode, como eu falei, a gente não pode ter as duas vias, a via de síntese e a via de degradação, ativas ao mesmo tempo. Tá? Então, a CAT1, que é a enzima que está na mitocôndria, na membrana externa da mitocôndria, que vai transportar o acil-CoA para dentro da mitocôndria, né? Ao adicionar a carnitina no acil-CoA, tirando o CoA e colocando a carnitina, né? Essa CAT1 ela vai ser inibida quando a gente tiver uma situação em que a gente tem uma alta concentração de malonil-CoA, porque vai entender que essa célula já tem bastante energia, que essa célula já tem bastante... que a via de síntese ela está ativada, tá? E aí, o que acontece em relação à cetogênese? Então, em relação à cetogênese, a gente já está falando, é meio que a continuação da beta-oxidação, tá? Em um momento em que a gente tem um jejum muito prolongado. Então, a gente está num jejum muito prolongado, a gente já usou os ácidos graxos ali para produzir acetil-CoA, esse acetil-CoA já produziu energia, mas ainda não é suficiente, a gente ainda precisa, esse organismo continua em jejum. O acetil-CoA, ele é desviado para a produção de corpos cetônicos. Por quê? Porque, assim, o acetil-CoA, teoricamente, ele iria para o ciclo de Krebs da própria célula ali, né? Só que, em um momento de jejum muito prolongado, tecidos como o tecido nervoso, principalmente, quando a gente pensa em jejum prolongado, a gente pensa principalmente em tecido nervoso, né? Em cérebro. A gente não pode deixar o cérebro em estresse, né? Então, o objetivo aqui é justamente produzir corpos cetônicos, né, através do acetil-CoA, que foi produzido pela beta-oxidação, tá? Para que esses corpos cetônicos sejam utilizados como fonte de energia pelo cérebro. Então, é o corpo cetônico que vai sair na corrente sanguínea, tá? Por isso que quando a gente fala de cetoacidose, é justamente isso. É um aumento de concentração de corpos cetônicos, que são corpos ácidos, que acidificam o pH sanguíneo, tá? No sangue. Cetoacidose diabética, e a gente vai ver isso mais à frente, tá? Então, um aumento de corpos cetônicos que vão ser utilizados pelo cérebro, tá? Aí por isso que a gente fala de um hálito cetônico, porque um dos corpos cetônicos que são produzidos é um corpo cetônico extremamente volátil e ele sai no hálito, e a gente consegue ter essa percepção, tá? Do paciente. Ou da pessoa, né? Quando ela está no jejum muito prolongado, a gente consegue perceber que o hálito da pessoa é diferente, tá? E aí, vamos fazer uma questão
de diabetes para a gente treinar, tá? Pergunta? Isso, sou eu, Tati. Pode falar. Tá me escutando bem? Tô. É aí que entra a questão da bicicleta de Krebs? Bicicleta de Krebs vai entrar lá no ciclo da ureia. Ah, tá. É porque eu confundi, porque você botou ali o caminho cetogênese e ciclo de Krebs, eu imaginei que tinha alguma correlação, entendeu? Aonde? Aqui? Não, volta. Isso ali, acetil-CoA, ou ele entraria ali na outra. Calma, que tá travado. E Aqui? que você falou dessa acetil-CoA. Aqui é o ciclo. Então vou repetir isso daqui. Vamos lá, vou falar aqui de novo. Ó. Não, A eu beta. entendi isso. Oi? Eu entendi isso. Eu só, tipo, queria saber se tinha alguma relação também com a bicicleta, tipo, se funcionava também nesses dois processos. Tipo, se Entendi. eles se A, ajudavam. bici... a bicicleta, ela tá relacionando o ciclo da ureia com o ciclo de Krebs. Por isso que é uma bicicleta. Mas todas as vias, elas estão correlacionadas com o ciclo de Krebs, tá? Porque, por exemplo, aqui você está tendo acetil-CoA e esse acetil-CoA vai ser desviado para o ciclo de Krebs. Então, está correlacionado. Eu vou falar de ciclo da ureia mais à frente, que aí a gente fala dessa bicicleta, tá? Beleza. Aí aqui, então. Um homem de 49 anos, obeso, sedentário, com um diagnóstico prévio de diabetes mellitus tipo 2. Ele chega ao pronto-socorro, né? Com náuseas, fraqueza intensa, álido com odor frutado. A glicemia capilar está alta. Ele relata ter passado as últimas semanas com alimentação desregulada e sem tomar a sua medicação para diabetes. Aí, a questão pede para a gente explicar o porquê esse paciente apresenta esses sintomas, mesmo com a glicose elevada, tá? Porque, teoricamente, não era para ele estar apresentando fraqueza nem hálito cetônico se ele tem uma glicemia alta, né? Esses sintomas são sintomas de jejum, né? De uma pessoa que tem baixa glicemia. Só que é interessante que ele diz pra gente que esse paciente ele tem diabetes mellitus tipo 2. Ele poderia simplesmente retirar essa informação e pedir que, a partir disso, você dê um possível diagnóstico e explicar o porquê. Isso poderia ser uma questão, tá? Que foi até uma questão para mim da minha prova. Eu não sei se foi uma questão minha, da PR2, discursiva. Que ele dá um caso, ele não fala o tipo de diabetes, não fala que o paciente tem, ele pede para um possível diagnóstico e explicar o porquê, tá? E aí, qual é a resposta que a gente daria para essa questão aqui? Então, o paciente, quando ele tem diabetes do tipo 2, né, mellitus do tipo 2, é um paciente com resistência à insulina. Então, a gente precisa entender que essa insulina ela não está agindo sobre os seus receptores tirosina quinase, né, nas células. Com isso, os tecidos que dependem da insulina, como o tecido adiposo, o muscular e o cardíaco, né, eles que têm o GLUT4, eles não vão receber o estímulo da insulina para translocar o GLUT4 para a membrana. Dessa forma, esses tecidos, especificamente, eles não vão conseguir captar glicose, tá? Então, a gente já começa aí, né? Sem a glicose intracelular, esses tecidos vão entender que o organismo está em jejum prolongado. E aí vão ativar as vias que seriam ativadas e vão ativar. Tá. E as vias que seriam ativadas pela insulina permanecem inibidas, exato, porque eles não estão sendo estimulados pela insulina, tá? Enquanto que a via de momento de jejum, como por exemplo a cetogênese, está estimulada. E por que eu falei cetogênese? Porque ele fala justamente de hálito com odor frutado, tá? Então aqui, as vias que seriam ativadas pela insulina permanecem inibidas, enquanto que a via de cetogênese é estimulada. Isso ocorre porque a via de cetogênese ela vai conseguir produzir corpos cetônicos, tá? Que seriam utilizados pelo cérebro, por exemplo, né, como fonte de energia em um momento de jejum prolongado.
Todavia, o cérebro não tem o GLUT4, né? O cérebro, como a gente viu, é o GLUT1, tá? E ele consegue captar glicose sem necessidade de insulina. Então, o corpo, ele vai produzir... Então, por exemplo, o cérebro, ele vai estar captando glicose, tá? O corpo, ele produz corpos cetônicos pelos tecidos, né? Os tecidos que têm GLUT4, como, por exemplo, adipócitos, como, por exemplo, o tecido muscular, enfim. Mas esses corpos cetônicos não estão sendo utilizados, porque o cérebro continua captando glicose, que está na corrente sanguínea, tá? Por isso que há um acúmulo desses corpos cetônicos no sangue, o que explica o sintoma como hálito cetônico, mesmo com uma glicemia alta. Então, o que acontece? Mesmo que esse paciente tenha uma glicemia alta, esses tecidos interpretam que o paciente está em jejum. Por quê? Porque não está entrando glicose nesses tecidos. E aí, esses tecidos passam a ativar vias metabólicas de momento de jejum prolongado, como a cetogênese, por exemplo. Tá? A cetogênese produz corpos cetônicos caem na corrente sanguínea e eles se acumulam na corrente sanguínea, porque eles não estão sendo utilizados pelo cérebro. Porque o cérebro, ele não precisa do GLUT4. O cérebro, ele consegue captar glicose. Lembrando que esse paciente tem uma glicemia capilar alta. Ele tem bastante glicemia no sangue. Então, se ele tem muito glicose no sangue, o cérebro vai continuar pegando glicose. Não tem necessidade do cérebro pegar corpos cetônicos. E aí a gente vai ter um acúmulo de corpos cetônicos, tá? E aí, pensando na diabetes, é justamente isso. Então, o estado alimentado, ele é confundido com o jejum, tá? Então, a alta concentração de glicose no sangue, a insulina não vai funcionar, o GLUT4 não transloca para a membrana, diminui a captação de glicose por esses tecidos, pouca glicose dentro dessas células, né? A célula vai interpretar que ela está em jejum prolongado. Com isso, a gente vai ter uma cetogênese, consequentemente, o hálito cetônico, tá? E aí, como que a gente regula isso, né? Normalmente, pacientes diabéticos, é recomendado que ele, principalmente, né, diabetes mellitus tipo 2, é recomendado que eles façam exercício físico. E por quê? Porque através do exercício físico, o músculo, né, em exercício, ele vai gastar muito ATP. O gasto de ATP diminui a concentração de ATP e aumenta a concentração de AMP. O aumento da concentração de AMP ativa a AMPK. A AMPK ativa, ela vai estimular a produção pela indução gênica, tá? De GLUT4 e vai estimular a translocação desse GLUT4 para a membrana. Então, através do exercício físico, a gente consegue meio que cumprir a função da insulina nesse momento, que seria justamente levar o GLUT4 para a membrana para que a glicose seja captada, tá? E aí, pacientes que fazem uso de metionina. Normalmente, o professor, ou ele vai falar alguma coisa relacionada à metionina, a função da metionina e tudo mais, eu pedir para você correlacionar com essa questão do AMPK, tá? Então, a metionina é um aminoácido, tá? É um aminoácido essencial, ou seja, é um aminoácido que é essencial que você consuma na alimentação, porque ele não é produzido pelo próprio organismo, tá? E ele é um aminoácido que faz síntese de SAM. SAM é uma molécula que vai inibir a AMPK. Então, a AMPK, que estaria ativa no momento que esse paciente está fazendo exercício físico, por exemplo, ela vai estar inibida. E aí, isso diminui a translocação, diminui a quantidade e a translocação de GLUT4 para a membrana, que, consequentemente, diminui a entrada de glicose para a célula. Outra coisa também que é entendida pelo organismo nesse caso é que quando a AMPK está inibida, o organismo entende que ele já está no seu estado alimentado, ou seja, ele já tem muita energia. Por quê?
A AMPK, ela fica ativa quando a gente tem uma alta concentração de AMP, né? Como eu falei anteriormente. E a alta concentração de AMP indica para gente que essa célula está em gasto calórico, está gastando energia. Então, ela está com pouca energia, tá? Se a gente inibe a AMPK, isso sinaliza que essa célula está com muita energia. E aí o corpo não precisa mais gerar ATP. O corpo não gera mais ATP, né? Então, não precisa mais gerar ATP, então, como consequência, ele vai diminuir o fluxo da cadeia transportadora de elétrons, tá? Então, como que isso se correlaciona, né? Então, a gente vai ter tanto essa questão do GLUT4, vai diminuir a entrada de glicose, quanto essa questão da cadeia transportadora de elétrons diminuindo o fluxo da cadeia, porque a célula entende que ele já está com muita energia, tá? Então, ela não precisa gerar ATP, ok? Bicicleta da ureia, bicicleta de Krebs, né? Vamos lá. Primeiramente, então eu decidi deixar para falar ciclo da ureia aqui, porque eu acho que integra melhor com a questão da proteólise, da alanina, que também está correlacionada com a gliconeogênese, tá? Então, aqui, o que a gente está vendo? A gente está vendo, primeiramente, né, uma proteólise muscular. A proteólise muscular acontece no momento de jejum, tá? E a fermentação muscular acontece no momento de atividade física intensa. Então, no momento de jejum, esse músculo ele está quebrando proteínas. E aí a gente vai ter, então, o glutamato, né, que é o aminoácido. Esse aminoácido, esse glutamato, não é interessante que ele vá para a corrente sanguínea, porque ele pode deixar o pH do sangue muito ácido. E aí, o que o músculo faz? Ele converte, ele quebra esse glutamato em alfa-cetoglutarato e retirando, né, o grupamento amino, e coloca a aminotransferase, né, que é a enzima, ela coloca esse grupamento amino no piruvato, transformando em alanina. E aí a gente tem a alanina, que é o aminoácido que vai sair do músculo. A alanina cai na corrente sanguínea, chega até o fígado e é convertida novamente, né, pela aminotransferase em piruvato e em grupamento amino. Esse amino, ele entra, né, ele se junta com alfa-cetoglutarato, que já está lá no fígado, e forma um glutamato. O glutamato vai para o ciclo da ureia, enquanto que o piruvato, que foi produzido aqui, ele vai para o ciclo, ele vai para a gliconeogênese, para a produção de novas glicoses. Ok. O glutamato, aqui no ciclo da ureia, ele pode ter dois caminhos. Ele pode fazer a transaminação e a desaminação. Na desaminação, a gente vai ter a saída do grupamento amino. Esse grupamento amino vai se unir com um CO2 e formar o carbamoil fosfato, tá? O glutamato, ele também pode produzir o aspartato, tá? Pela transaminação. Então, pela transaminação, ele produz o aspartato. E aí o aspartato se une com o oxalacetato. O oxalacetato que veio do ciclo de Krebs. Então, a gente está pensando em um momento, né, de proteólise muscular, tá? Ok. Esse oxalacetato, na verdade, isso está acontecendo a todo momento, tá? O ciclo da ureia acontece tanto no estado alimentado, quanto no estado de jejum, tá? É porque aqui eu estou falando de proteólise, mas poderia ser no estado alimentado, tá? Isso acontece a todo momento, tá? Nesse momento aqui, o ciclo da ureia, ele está mais ativo do que o normal, porque a gente está quebrando mais proteínas do que a gente quebraria normalmente, tá? Justamente para produzir energia, justamente para a gente ter glicoses disponíveis na gliconeogênese. Então, a gente está pegando muito oxalacetato do ciclo de Krebs, tá? Para poder unir esse oxalacetato ao aspartato e entrar no ciclo da ureia, né? Formando aqui
oxalacetato com glutamato. Perdão, gente. O oxalacetato com glutamato que produz o aspartato. Oxalacetato mais glutamato produzindo o aspartato. O aspartato entra no ciclo da ureia e ele se junta com a citrulina. A citrulina que foi produzida pela união do carbamoil fosfato com a ornitina. Então, carbamoil fosfato que veio lá da desaminação se une com a ornitina formando a citrulina. O aspartato, que veio lá da transaminação do glutamato com o oxalacetato, se une com a citrulina formando o arginino succinato. Ok. Temos o ciclo da ureia. É importante saber que no ciclo da ureia o que está acontecendo? A gente vai ter a saída do fumarato, a gente vai ter a produção de ureia e a gente vai ter gasto de ATP. A gente vai gastar energia para o ciclo da ureia estar acontecendo. Então, se a gente está falando do ciclo da ureia muito ativo, a gente está gastando muita energia. Se o ciclo da ureia está muito ativo, o ciclo de Krebs ele também vai ter que estar muito ativo. Ele vai ter que estar liberando, liberando muito oxalacetato, tá? Esse fumarato que foi liberado aqui no ciclo da ureia, ele entra no ciclo de Krebs. Por isso que a gente fala de bicicleta. Porque a gente tem a saída do oxalacetato, que vai estimular, que vai permitir, né, que o ciclo da ureia funcione, e a entrada de fumarato, né, e a saída desse fumarato do ciclo da ureia, entrando no ciclo de Krebs. E é a entrada desse fumarato no ciclo de Krebs que permite que o ciclo de Krebs continue funcionando. Então, a gente vai ter uma aceleração. Se a gente tem uma aceleração do ciclo da ureia, o ciclo de Krebs também vai acelerar. E aí, o que é importante? Saber que o ciclo da ureia gasta ATP. O ciclo de Krebs produz ATP. Então, qual é a importância deles dois andarem juntos? É justamente que o ciclo de Krebs ele produz ATP, né, que foi gasto pelo ciclo da ureia, tá? Ele vai produzir ATP, o ATP que foi gasto no ciclo da ureia, para balancear, tá? Então, a saída do oxalacetato e a entrada do fumarato no ciclo de Krebs. Esse é a bicicleta de Krebs, tá? Está relacionado ao ciclo da ureia. E aí, eu falei, né, do piruvato indo para a via de gliconeogênese. E aí é o que a gente vai ver agora, se eu não me engano. Então, vamos lá. Uma questão. Um adolescente de 17 anos, saudável, ele chega ao pronto-socorro de atendimento após sentir tontura, fraqueza e tremores. Ele conta que saiu de casa apressado e ele não tomou café da manhã. Então, ele tem tontura, fraqueza, tremores, ok. Tendo comido pela última vez na tarde anterior. A glicemia capilar está muito baixa. Os exames mostram aumento de glicerol, além de discreto aumento de ácidos graxos livres. Então, a gente tem que explicar por que esse paciente apresenta sintomas de hipoglicemia, tá? Que é tontura, fraqueza, tremores, descrevendo a principal via para manutenção de glicose ativada nesse momento e quais são os seus principais substratos. Então, o paciente, ele apresenta lactato, porque na questão tinha lactato, eu tirei, gente. Mas o paciente apresenta glicerol, aumento de ácidos graxos livres. Isso demonstra que ele está em jejum prolongado, tá? Uma vez que as reservas de glicogênio já foram utilizadas, né? Elas já não são mais suficientes para manter a glicemia do paciente. Logo, a principal via para manter essa glicemia vai ser a gliconeogênese, tá? Por que não é a cetogênese? Porque a gente está falando de manutenção de glicose, tá? Então, em que tem como substrato o glicerol proveniente da degradação de ácidos graxos e a alanina proveniente da proteólise, tá? Os sintomas de hipoglicemia se apresentam uma vez que a velocidade de consumo de glicose pelo cérebro
é maior que a velocidade de produção de novas glicoses. Então, por mais que ele esteja produzindo novas glicoses, o cérebro está consumindo muitas glicoses. Então, por isso que ele está com esses sintomas de hipoglicemia, porque a gliconeogênese não está conseguindo acompanhar o consumo de glicose pelo tecido, tá? E aí a gente vai entender... Ai, não está aparecendo. Deixa eu ver se eu sair, se eu entrar. Ih, gente, travou. Tá. Então, o que está acontecendo? A gliconeogênese, ela fica ativa, tá? No início do jejum, mas ela vai aumentando a sua intensidade de acordo com o avanço desse jejum, tá? E aí, aqui, eu quis mostrar para vocês justamente essa diferença entre o músculo em atividade física e o músculo em jejum. O músculo em atividade física, ele vai liberar o lactato, ele vai fazer fermentação, tá? Então, o glicogênio, ele é desviado para formação de piruvato e depois para a formação de lactato, né? Que isso seria fermentação lática. Esse lactato, ele sai do músculo, vai para a corrente sanguínea e chega no fígado. No fígado, ele é convertido em piruvato. Esse piruvato é convertido em glicose e essa glicose é disponibilizada para o músculo novamente, tá? O músculo, no período de jejum, a gente vai ter proteólise acontecendo aqui. Então, a gente tem aminoácidos, né? Como eu falei, sendo convertidos ali, por exemplo, a alanina, né? A proteólise, quebrando proteínas em aminoácidos. Um desses aminoácidos que a gente vai ter vai ser a alanina. É a alanina que vai sair, vai para o fígado, chegando no fígado, ela é convertida em piruvato e libera o seu grupamento amino, que vai para o ciclo da ureia. O piruvato, ele é convertido em glicose pela gliconeogênese, e essa glicose é liberada pelo fígado na corrente sanguínea para ser utilizada pelos tecidos, principalmente pelo cérebro, tá? E aí vamos falar rapidamente de fermentação, antes de entrar propriamente dito em gliconeogênese. Então, quando a gente fala em atividade física, a gente pensa no glicogênio muscular sendo convertido em glicose 6-fosfato, e essa glicose 6-fosfato sendo convertida em piruvato e depois em lactato. Então, produção de lactato pela fermentação lática, como a gente viu. Em um momento de atividade física, tá? Quando a gente fala em uma baixa perfusão sanguínea, ou seja, poxa, tenho glicose suficiente no músculo, só que eu não tenho sangue oxigenado chegando nesse músculo, seja por uma isquemia, por um AVC, por qualquer coisa desse tipo, um trombo, que está impedindo a perfusão sanguínea, né? Então, uma baixa perfusão sanguínea significa ter uma baixa concentração de oxigênio chegando nos tecidos. Então, a gente, mesmo que tenha glicose, essa glicose não consegue ir para a respiração celular. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai ser desviada para a fermentação. E aí, a glicose desviada para a fermentação, então ela, né, produz glicose 6-fosfato, piruvato, isso daqui é via de glicólise, piruvato convertido em lactato, porque esse piruvato não vai conseguir entrar no ciclo de Krebs, não vai conseguir ir para a mitocôndria, porque a gente não vai ter oxigênio, né, que é o aceptor final de elétrons. Então, a gente tem a produção de lactato em esses dois momentos, tá? Por isso que a gente fala que a alta concentração de lactato é um indicador, é um possível indicador de baixa perfusão sanguínea, tá? E aí é agora que a gente entra na parte de gliconeogênese, propriamente dita. Então, aqui eu fiz um comparativo entre glicólise e gliconeogênese, que estão acontecendo aqui. Eu coloquei uma do lado da outra, mas elas não estão acontecendo ao mesmo tempo, tá? Enquanto uma acontece, a outra está inibida e vice-versa, tá? Então, vamos entender as duas vias no mesmo slide. Qual é o objetivo da glicólise? Então, a glicólise,
o objetivo dela é formar piruvato a partir de glicose. Então, a gente tem glicose na célula, essa glicose vai ser convertida em piruvato, e esse piruvato vai para a respiração celular, enfim, né, entra na mitocôndria, convertido em acetil-CoA, vai para o ciclo de Krebs, depois cadeia transportadora de elétrons, gera ATP. Então, o objetivo é gerar energia, gerar ATP. A glicólise libera ATP. A gente tem ATP sendo formado na glicólise, tá? E quais são as reações que a gente precisa lembrar, que a gente precisa ter em mente aqui? Então, a gente tem a primeira reação, que vai ser a conversão de glicose em glicose 6-fosfato, tá? Quem vai fazer isso é a hexoquinase, tá? Ou a glicoquinase, dependendo do tecido que a gente estiver falando. A gente vai ter a terceira reação, que vai catalisar, que vai transformar, né, a frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato. Quem catalisa essa reação é PFK1, que é a fosfofrutoquinase, isso na glicólise. E a última reação, que é a reação... essas três são as principais reações, que são as reações que vocês precisam gravar, tá? Que vai ser a reação convertendo fosfenolpiruvato em piruvato. Quem catalisa essa reação é a piruvato quinase. Isso na glicólise. Então, enquanto essas enzimas estão ativas, as enzimas de gliconeogênese estão inibidas e vice-versa, tá? E qual é o objetivo e quais são essas vias da gliconeogênese, essas reações da gliconeogênese? Então, o objetivo da gliconeogênese é justamente produzir glicose a partir de substratos que não sejam um glicogênio, que não seja carboidrato. Glicogênio é um carboidrato, tá? Então, a gente vai ter, como a gente já viu e a gente vai ver mais à frente também, a gente vai ter a gliconeogênese sendo os substratos, né? A gente vai ter o glicerol, a gente vai ter a alanina e a gente vai ter o lactato. O lactato, ele vai ser ali no momento de atividade física intensa. Agora, alanina e glicerol, a gente pensa neles em momento de jejum, tá? Esses são os substratos para produzir novas glicoses pela via de gliconeogênese. Quais são as reações chaves aqui? São as mesmas reações, só que elas são invertidas. Então, a primeira reação da gliconeogênese vai ser a última reação da glicólise, tá? Então, a primeira reação da gliconeogênese é a conversão de piruvato em fosfenolpiruvato. Qual é a enzima que vai fazer isso? São duas enzimas. A gente vai ter a pepcarboxinase e a gente vai ter a piruvato carboxilase, tá? Que é essa daqui, a 10ª reação da glicólise, que é a primeira reação da gliconeogênese. Depois a gente vai ter a reação da frutose 1,6-bifosfato em frutose 6-fosfato, pela FBPase 1, ou frutose 1,6-bifosfatase, como vocês quiserem chamar. E por último, a gente vai ter a última enzima, a última reação, que vai ser a conversão de glicose 6-fosfato em glicose, pela glicose 6-fosfatase. E como eu disse para vocês, apenas o fígado tem essa enzima. Isso eu acho extremamente importante vocês lembrarem, porque é exatamente por esse motivo que todos esses substratos têm que ir para o fígado para serem metabolizados em glicose, para a via de gliconeogênese, porque senão a gente não vai conseguir, senão a gente não conseguiria, né? Senão não precisaria que esses substratos fossem para o fígado, né? Fazer isso, tá? E aí, em relação ao primeiro desvio, né, que é a primeira reação da gliconeogênese, ou, como vocês quiserem, a 10ª, a última reação da glicólise, eu achei interessante trazer ele porque eu acho que ele traz aspectos mais particulares, tá? E mais específicos que eu acho interessante vocês saberem. Então, quando a gente está falando em um músculo em jejum, a gente está falando em proteólise. E aí a gente pensa na alanina. A gente já viu como a alanina é convertida em piruvato lá no fígado, né? E aí, aqui a gente tem o piruvato. Esse piruvato, ele entra na mitocôndria. Esse piruvato é convertido em oxalacetato. O oxalacetato é convertido em malato. Esse malato sai da mitocôndria e no citosol esse malato é convertido em oxalacetato. E aí sim,
o oxalacetato que está no citosol é convertido em PEP, em fosfenolpiruvato. Então, o que é importante saber? Que a produção de fosfenolpiruvato está acontecendo no citosol quando a gente fala em proteólise, tá? Pela PEP-CK citosólica, tá? Quando a gente está falando em um músculo em atividade física intensa, a gente fala em fermentação. E aí a gente pensa como substrato o lactato. E aí o lactato, ele é convertido em piruvato, né, no citosol. Esse piruvato entra na mitocôndria, convertido em oxalacetato, e na mitocôndria mesmo, esse oxalacetato é convertido em PEP, em fosfenolpiruvato. Então, a produção de fosfenolpiruvato, quando a gente está falando de lactato, a gente está falando em uma produção interna, uma produção mitocondrial, dentro da mitocôndria, tá? Importante vocês saberem que aqui a gente está tendo produção de NADH, tá? Então, assim, pra gente fora, né, no citosol. No citosol, a gente, para produzir oxalacetato, né, converter malato em oxalacetato, a gente está produzindo NADH, tá? E por que eu tô falando que isso é interessante? Porque existe uma relação com metanol. Eu acho que metanol, alguém me falou, me pediu para explicar em relação a isso. E aí eu coloquei, eu acho extremamente plausível, porque está muito em alta, né, com essa questão do álcool, das bebidas alcoólicas, né, intoxicação por metanol e tudo mais, então eu acho isso extremamente interessante. E aí, como que acontece a metabolização do metanol no nosso organismo, tá? De forma rápida. O metanol, ele é convertido em formaldeído pela álcool desidrogenase, que é a mesma enzima que vai fazer a metabolização do etanol, mas a gente vai ver isso no próximo slide. Nessa conversão, a gente vai ter a produção de NADH. O formaldeído, ele é letal, tá? Ele é um composto ali, intermediário que ele é bastante prejudicial. A gente vai ter a formaldeído desidrogenase, que é uma enzima que vai converter a formaldeído em ácido fórmico, tá? E nesse processo, a gente também produz NADH. Então, a alta concentração de NADH vai bloquear, vai meio que sinalizar para a malato desidrogenase citosólica que ela que já tem muito NADH. Então a gente vai ter um acúmulo de malato, tá? A gente vai ter um acúmulo de malato, porque a gente vai ter um excesso de NADH. Esse excesso de NADH sinaliza para aquela célula que ela já tem muita energia e isso vai bloquear a gliconeogênese. Então a gente vai ter um acúmulo de malato, a gente não vai ter a conversão de malato em oxalacetato e, consequentemente, a gente não vai ter a produção de fosfenolpiruvato, bloqueando a gliconeogênese, tá? Então, essa é a relação da gliconeogênese com o metadon em relação ao NADH. Provavelmente, na questão, ele pode falar alguma coisa relacionada ao NADH, né? A metabolização de metanol, que produz NADH, e aí vocês precisariam entender que a alta concentração de NADH bloqueia justamente a via de a gliconeogênese, tá? E fazendo uma integração com a questão enzimática, é importante a gente saber, a gente lembrar da questão de afinidade, de KM, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu acho que isso é uma parte bastante importante em enzimas, tá? E a parte da competição, né? Então, assim, a gente, quando consome bebidas alcoólicas, o ideal é que ela seja de etanol, né? E por quê? Porque a álcool desidrogenase, quando catalisa, metaboliza o etanol, ela metaboliza o etanol em acetaldeído, que apesar de ser tóxico, ele não é letal como formaldeído, por exemplo, tá? Então, algumas coisas a gente tem que entender aqui. O etanol e o metanol, ambos são metabolizados pela álcool desidrogenase. Só que a álcool desidrogenase tem uma maior afinidade pelo etanol. Ou seja, ela tem um km menor em relação ao metanol. Ela diminui o km da reação em relação ao etanol, tá? Isso significa que o etanol compete com o metanol pela enzima, tá? Então, ok.
O etanol, ele pode ser usado, então, como um medicamento para casos de intoxicação pelo metanol, porque o etanol com E, ele porque a álcool desidrogenase, ela tem uma maior afinidade pelo etanol. Então, em vez dela metabolizar o metanol, ela passa a metabolizar o etanol, tá? E aí a gente vai ter a formação de acetoaldeído, e a aldeído desidrogenase vai metabolizar esse acetoaldeído em acetato, tá? Se a gente tiver, por exemplo, aqui, um ganho de função dessa enzima, né? Por exemplo, essa enzima ficou com ganho de função. Isso significa que o KM dela está menor. Se o KM dela está menor, ela tem mais afinidade, ela está mais hiperativa, tá? E aí ela pode produzir mais, degradar mais acetoaldeído, né? Tá degradando mais acetoaldeído. Isso, ok. Agora, se ela tem um KM maior, significa que a afinidade da aldeído desidrogenase pelo acetoaldeído é menor. E aí, a metabolização do acetoaldeído vai ser mais lenta. Então, a gente vai ter um acúmulo de acetoaldeído. Por isso que a gente pode ter rubor, taquicardia, né, como consequência, porque o acetoaldeído, apesar dele não ser letal, ele é tóxico, ele pode causar ataque cardíaco, ele causa rubor, né, enfim, cefaleia, um monte de coisa, tá? Em relação à via do metanol, também, então assim, a álcool desidrogenase metaboliza o metanol, converte ele em formaldeído, que é extremamente letal. Esse formaldeído, ele é convertido em ácido fórmico pela formaldeído desidrogenase. O ácido fórmico, ele promove uma acidez metabólica e gera danos ao tecido, tá? Então, a gente tem danos ao tecido, tá? E a mesma coisa, se a gente tiver, por exemplo, aqui, um aumento do KM do formaldeído desidrogenase, por exemplo, um aumento de KM dessa enzima. A gente diminuiu a afinidade dessa enzima pelo seu substrato. Logo, a gente vai ter um acúmulo de formaldeído. E isso é ainda mais letal, tá? E aí, voltando para a gliconeogênese, né? Então, só relembrando as enzimas principais que a gente falou. Então, a gente falou de piruvato carboxilase, de PepsiK, a gente falou de frutose 1,6 bifosfatase e glicose 6-fosfatase, que é a última que só está presente no fígado. A piruvato carboxilase, ela vai ser ativada pela acetil-CoA. Então, quando a gente tiver uma alta concentração de acetil-CoA, ela é ativada, tá? Beleza. A PepsiK, ela é ativada quando a gente está falando no momento de jejum, né? Ela é ativada pelo glucagon, tá? Então, o glucagon, ele sinaliza que há pouca glicose e estimulando, então, gliconeogênese. Então, a gente vai ter uma ativação da PepsiK pelo glucagon. E a PepsiK, ela vai ser inibida justamente pelo ADP, que vai sinalizar que a célula está com pouca energia, com baixa energia. Desviando, então, em vez de formar, né, novas glicoses, em vez de a gente pegar, por exemplo, o oxalacetato e o malato do ciclo de Krebs, né, a gente vai desviar essas moléculas para a geração de ATP, tá? Então, a gente desvia a gliconeogênese para glicólise, tá? Para formação de novas glicoses, para formação de piruvato, tá? Formação de gerar ATP. Em relação à frutose 1,6 bifosfatase, a mesma coisa. Ela vai ser inibida por um AMP, né? Porque o AMP e o ADP, eles indicam que a célula está com baixa energia. E aí, para isso, eles vão... baixa energia, quando a gente diz baixa energia, a gente diz baixa concentração de ATP. Não confundir energia com glicose, tá? Então, baixa concentração de ATP, está produzindo pouco ATP. Então, se ela está produzindo pouco ATP, ela precisa desviar a via para síntese, para uma via que produz ATP. Que via que é essa? Glicólise. A glicólise que vai gerar ATP, tá? Tanto pela glicólise propriamente dita, como pelo produto dela, o piruvato, que vai para o ciclo de Krebs, né? Acetil-CoA, enfim, tá?
E a frutose 1,6 bifosfatase, ela também é inibida por uma molécula, né, que é a frutose 2,6 bifosfato. Quando a gente tem acúmulo dessa molécula, a gente também desvia essa molécula para via de glicólise, tá? E aí, só para a gente finalizar esse primeiro bloco, só para relembrar a questão de proteínas plasmáticas, tá? Aqui não está aparecendo a imagem, mas eu falo para vocês. Enfim, momento de inflamação. Então, a gente tem que lembrar que a inflamação ela pode ser aguda ou crônica. Na inflamação aguda, a gente tem uma alta intensidade, uma curta duração. E quando a gente fala de inflamação crônica, é uma inflamação de baixa intensidade, mas de uma duração mais longa, tá? E aí, quais são os sinais de inflamação que são importantes a gente lembrar? Edema, dor, rubor, calor. Ok. Quais são as proteínas plasmáticas, né? Então, as principais, a gente tem a albumina, fibrinogênio e PCR. Em homeostase, a gente tem muita albumina. Fibrinogênio está ali intermediário e o PCR ele está zerado, tá? Em momento de inflamação, é o contrário, a gente tem muita produção de PCR. A PCR, ela está bastante, a proteína C reativa, ela está bastante, ela que é o indicador de inflamação, tá? De quadro inflamatório. E as outras vão estar diminuídas, né? A albumina e o fibrinogênio vão ficar diminuídas, tá? E aí, quando a gente tem uma hipoalbuminemia, né? Uma baixa concentração de albumina, isso vai indicar para a gente ou que a gente está tendo uma baixa síntese, seja porque o fígado não está produzindo de forma adequada, né? Por uma insuficiência hepática, por uma questão de desnutrição proteica, né? Porque a albumina é uma proteína, né? Bem ou mal. Ou por uma inflamação aguda, como a gente acabou de ver, né? Como eu acabei de falar. No momento de inflamação aguda, a albumina ela diminui, tá? E o PCR aumenta, tá? Nesse momento, a albumina ela é a principal proteína plasmática em homeostase. Então, quando a gente pensar em homeostase, a gente tem que pensar logo em albumina, tá? Não acho que vai cair proteínas plasmáticas, inflamação, porque isso já foi cobrado de vocês na integradora, né? Integradora, sempre confundo o tipo de prova. Mas é bom relembrar essas coisas, assim, tá? O que está ativo, o que está tipo, no estado de inflamação, quais são as proteínas plasmáticas que estão mais expressas, enfim. Relembrando enzimas, a gente já relembrou. E aí, bloco 2, o que eu vou... Vocês estão mortos, né? Eu vou dar um intervalo, pode ser? Sim. Sim. 20 minutos. Sim. Ok, top. Tá, então quando for... Já são 4h40, quando for 5 horas a gente volta? Pode ser. Então tá bom. Ô, Tati, deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. Você pode mandar ou conseguir mandar essas questões que você fez? Mando. Tipo, porque acho que vai ajudar a gente a saber como responder, sabe? Mando. Não, as questões eu posso mandar, eu vou mandar para vocês, vou botar lá no grupo depois. Ah, por favor, obrigado. Pode deixar. Pode falar. Alguém levantou a mão? Não? Tá. Então, 20 minutinhos e a gente volta, tá? Qualquer coisa, vocês podem me mandar mensagem no privado.